Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje vamos dar início a mais uma videoaula de biologia e falaremos um pouco de botânica, no reino planta ou melhor, reino vegetal. Eu sou o professor Wesley, juntos, eu e você, vamos mergulhar nessa maravilhosa mundo cheio de clorofila, ou melhor, mundo verde. E não há melhor lugar para se falar das plantas do que seu próprio habitat, no reino planta. Estamos aqui em Mogi das Cruzes, no distrito de Biritiba-Mirim, para juntos identificarmos e enxergarmos essa maravilhosidade que é o reino das plantas e entendermos a sua importância. Juntos eu e você, vamos nessa. A melhor hipótese para o surgimento das plantas que conhecemos atualmente no ambiente terrestre é que provavelmente elas descendem das algas verdes. Essas algas verdes que começaram a colonizar a Terra há cerca de mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Tempo pra caramba! 500 milhões de anos atrás é tempo pra caramba. E nesse período as águas começaram a sair das águas e começaram a colonizar o ambiente terrestre. E desse ancestral comum, a alga verde, surgiram as 4 espécies que conhecemos atualmente. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E eu sei que você deve estar se perguntando agora, oi? O que ele disse? É isso mesmo que eu disse. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E eu posso também afirmar para você que você conhece todas essas plantas. Sempre conheceu. É que você não está ligando o nome a elas, mas eu tenho certeza que você viu todas elas. Vamos falar um pouco dessas espécies das plantas e vamos falar também um pouco do ciclo evolutivo. Agora vamos falar um pouco das características gerais de todas as plantas. Quais características que só as plantas têm? E eu posso afirmar para você que todas elas são eucariontes. Eucariontes quer dizer o quê? Que elas possuem um núcleo, organelas, e todo o seu material genético está dentro desse núcleo, num envoltório nuclear. E além de ser eucariontes, também são pluricelulares, possuem inúmeras células, e todas essas células com funções diversas para o seu desenvolvimento. Além de eucariontes e pluricelulares, elas também são autótrofas, autrótrofas, ou seja, autossuficiente fotossintetizantes. Elas podem realizar a fotossíntese e nisso conseguir adquirir nutrientes para o seu desenvolvimento. Isso faz com que ela se desenvolva com uma maior facilidade em qualquer ambiente. Mas essas características as algas também têm. E o que diferencia as plantas das algas? Eu vou falar agora para vocês algumas das diferenças. É que nas plantas elas são matrotróficas. Como eu posso dizer que é matrotrófica? É que a mãe ela tem que nutrir o embrião até que ele consiga produzir a sua própria alimentação. Como que eu posso te explicar? Que até o embrião começar a realizar a fotossíntese, que é quando ele produz a sua própria alimentação, a mãe tem que ficar nutrindo ele, o embrião fica ali dentro da planta mãe. Então elas são matotróficas. E outra característica que as diferenciam das algas é que elas são embriófitas, produzem o seu próprio embrião. Todas as plantas produzem o seu próprio embrião, então elas chamamos de embriófitas. Outra característica também que as diferenciaram das algas é sua adaptação terrestre. As algas, para se desenvolverem no ambiente terrestre, ela teve que desenvolver maneiras de não perder a sua... para não secar, né? Porque na Terra a evaporação é constante, então ela poderia secar e morrer ali naquele ambiente. Então ela teve que desenvolver maneiras para conseguir se manter ali naquele habitat. E uma dessas maneiras foi manter a água dentro do seu organismo através da epiderme. E com o passar do tempo, dos anos, ela desenvolveu uma cera, né, que é uma camada de lipídios, né, que mantém a água dentro do seu organismo para ajudar nos seus nutrientes. E isso fez com que ela se adaptasse melhor ao ambiente terrestre, ajudando no seu desenvolvimento. Esses foram os fatores que ajudaram as plantas a crescerem, se desenvolverem e se tornarem o que conhecemos hoje. Agora vamos falar um pouco do ciclo evolutivo das plantas. Como foi surgindo a planta ali das algas verdes, depois foram surgindo outra planta, uma outra espécie, outras espécies,
aí aquela espécie conseguiu se adaptar melhor ao habitat, ao ambiente que estava vivendo, e foi surgindo outras espécies, até chegar nisso aqui, em todas essas plantas maravilhosas que conhecemos. Também vamos falar um pouco da importância das plantas. Nós, seres humanos, sabemos a importância das plantas, sabemos, não tem como não saber, mas às vezes não damos o verdadeiro valor que elas merecem, pois se nós soubéssemos que sem essas plantas o mundo não seria como conhecemos atualmente. Sem elas, nós não estaríamos aqui. Sem ela, o planeta Terra não seria nem um pouco parecido com o que é hoje. A primeira das espécies que vamos falar são as briófitas. E o que você precisa saber das briófitas? O que você precisa lembrar das briófitas? As briófitas são plantas avasculares. Elas não possuem vasos condutores, como eu já disse isso para você. Consequentemente, elas têm um porte muito pequeno, então são plantas muito pequenas. E também elas vivem em ambientes úmidos, não se esqueçam, porque elas precisam da umidade para se desenvolver através da difusão, passando os nutrientes, o material nutritivo de célula por célula, e também para a sua reprodução, onde o anterozoide, o gametófito masculino, vai nadando até chegar na oosfera, que é o gametófito feminino. Então, avasculares, pequeno porte, ambiente úmido. Elas possuem também uma rizoide, cauloide e filóide. O que seriam isso? Seriam rizoide, a raiz em desenvolvimento. Ela não tem uma raiz verdadeira, mas ela está ali em desenvolvimento. Então, não podemos chamar de raiz, chamamos de rizoide. Não possuem um caule verdadeiro, não podemos chamar de caule, chamamos de cauloide. E não possuem folhas verdadeiras, então não podemos chamar de folhas, chamamos de filóides. Outra também característica das briófitas é que o gametófito, ele é o que fica ali dominante. Então, tipo assim, o gametófito vai ser onde vai prevalecer a fase onde vai se desenvolver maior a planta. Vai sempre estar o gametófito, que é esse verdinho aqui que eu posso mostrar para você nessa árvore aqui. Trazer um pouco mais perto. Esse verdinho aqui é o gametófito. Isso aqui é um musgo. Isso aqui é uma briófita. Onde eu estou? Estou, como eu disse para vocês, perto de uma cachoeira. E perto de cachoeira é um habitat ideal para as briófitas se desenvolverem. Outra espécie que vamos falar agora também, a segunda espécie, que é as pteridófitas. As pteridófitas, o que a gente precisa lembrar das pteridófitas? As pteridófitas, elas são vasculares, elas possuem vasos condutores de seiva. E esses vasos condutores de seivas que ajudaram elas a se desenvolver. Ela tem um porte maior que a embriófitas, afinal, a raiz vai lá, pega o nutriente, absorve o nutriente da terra, os sais minerais, a água, e manda por toda a estrutura da planta. Isso nós chamamos de xilema. Então, elas possuem xilema. E outra característica é o floema, que é o quê? Elas, na hora que ela está fazendo a fotossíntese lá, a pteridófita, estou lá fazendo a fotossíntese, tomando meu banho de sol, que aqui não tem sol, mas eu acho que ali mais para frente tem sol, eu consigo explicar melhor. Não, aqui mais para frente já estou vendo um raio de sol. Aqui, achei um sol que vocês estão vendo. Tá lá ela fazendo a fotossíntese, tomando um banho de sol. E ela começa a absorver aquela energia começa a formar os nutrientes. E através desses nutrientes, ela começa a mandar para baixo, para toda a estrutura da planta, para as folhas, para as flores, através de glicose. E glicose é energia. Então, através da fotossíntese, ela manda energia para a planta toda. Isso no xilema, no floema. Através desses vasos condutores, ela consegue distribuir de uma melhor forma todos os nutrientes por sua estrutura. Vamos lá. A raiz, ela possui raiz verdadeira, né? A primeira planta possui raiz verdadeira. A raiz vai lá, puxa os nutrientes da terra, puxa os nutrientes, os sais minerais, a água, e começa a mandar para toda a estrutura. As folhas, através do caule, das folhas, tudo. Isso nós chamamos de xilema, né? Então ela vai lá, manda. Aí a raiz vai lá e absorve os nutrientes da água, os sais, minerais e a água da terra, e manda para toda a estrutura da planta. Isso chamamos de xilema. E também através da fotossíntese, né, através das folhas verdadeiras, a planta está lá,
no seu banho de sol aqui, peguei o sol, tá lá recebendo energia do sol, os raios solares, e nisso produzindo glicose, né? Através da clorofila, ela absorve a energia solar, e nisso ela produz glicose, e ela manda toda essa glicose em forma de energia para toda a estrutura da planta. Isso nós chamamos de floema. Então as pteridófitas, elas possuem raiz, caule e folhas que possibilitam o seu desenvolvimento. Mas elas também ainda necessitam ficar perto de ambientes úmidos, não tão quanto as briófitas. As pteridófitas precisam viver em ambientes úmidos, por quê? Porque elas precisam se reproduzir através das águas, pois elas também não possuem semente iguais às briófitas. As pteridófitas, gametófito masculino, pteridófito, vai lá nadando, até chegar no gametófito feminino. Então, elas não necessitam do ambiente úmido para se desenvolver, pois ela já tem a raiz, ela já tem o caule, ela já tem as folhas, mas ela precisa viver em ambientes úmidos, não muito assim, né, mas perto, vamos dizer, perto de ambientes úmidos, né, bastante água, por causa da sua reprodução. E um exemplo de briófitas que nós temos são as samambaias. Você conhece samambaia? A avó de alguém já teve samambaia. A minha avó já teve, as minhas duas avós já teve samambaia. Então você deve conhecer a samambaia. Samambaias são pteridófitas. Vocês podem reparar também que as samambaias, elas não têm um porte muito grande. Elas têm um porte médio, mas maior que as briófitas, que foi aquelas plantas que eu falei para vocês que são minúsculas. Então falamos agora um pouco das briófitas e das pteridófitas. Falar também o que vocês precisam lembrar das pteridófitas. As pteridófitas são vasculares, possuem raiz, caule e folhas verdadeiras. Elas já possuem grãos polinizadores. Aquelas bolinhas que ficam embaixo da folha da samambaia, né, que a gente vê bem pequenininha assim, que a gente passa a mão embaixo, um relevinho embaixo da folha da samambaia, né, quando você passa a mão, são os poros, são conhecidos como poros. E dentro desses poros estão os esporóticos, os esporos, perdão. Dentro dos poros estão os esporos. Aqui uma samambaia, para vocês verem, né? Também esse ambiente é um ambiente para samambaias, para o desenvolvimento das samambaias. Então, dentro dessas bolinhas que ficam embaixo das folhas, dos poros, estão os esporos, onde vai germinar, vai sair os esporos vão sair, vão germinar e vão começar a nascer novas plantas, a se desenvolver novas plantas. Samambaias também, que elas são muito usadas para decoração ornamental dentro de casas, jardins e etc. Agora vamos falar um pouco, falamos das duas, briófitas e das pteridófitas, vamos falar das duas espécies que possuem sementes. E quais são elas? São as gimnospermas e as angiospermas. Gimnospermas, o próprio nome já diz muito. Gimno quer dizer nua e esperma quer dizer semente. Então, semente nua. É uma planta que ela possui semente, mas ela não possui uma proteção para a semente. Então a semente, a gente conhece ela como semente nua. Uma espécie de gimnosperma é os pinheiros, as sequoias, as araucárias, né? As gimnospermas também são as maiores árvores que conhecemos, né? Eu acho que, se eu não me engano, as sequoias têm mais de 30 metros de alturas e são enormes, né? São árvores que possuem sementes, possuem caule, possuem raiz, possuem folhas, fazem fotossíntese, são eucariontes, pluricelulares, mas elas não possuem frutos e nem flores, só possuem sementes. Aí você deve se perguntar: professor, e aquele pinhão, né, de festa junina que é bastante usado na decoração em épocas natalinas, né? Aquele pinhãozinho assim. Aquele pinhãozinho, né, algumas pessoas acham que é o fruto do pinheiro ou acham que é a flor do pinheiro. Na verdade, são as folhas do pinheiro modificadas e são conhecidas como estróbilos. Aqueles pinhãozinhos assim que as pessoas decoram, colocam, penduram na árvore de Natal, né, são, na verdade, estróbilos. Existem estróbilos masculinos e estróbilos femininos. E dentro desses estróbilos é que
fecunda a semente, né? Que fecunda a semente, né? Que fecunda os gametas masculinos, né? O gameta masculino vai lá, né? Como eu disse, essas plantas são muito altas. São bem altas. E por que elas são bem altas? Porque elas são as primeiras plantas a possuírem semente. Elas possuem semente nuas. Aí vem o vento, bate, vai e leva o gameta masculino, que acaba entrando, fecundando dentro do gameta feminino, né? E ali se desenvolve a semente. E aquele pinhãozinho que a gente come em festa junina, sabe? Aquele pinhão que você descasca, você come, é branquinho dentro. Eles são a semente dos pinheiros. Na verdade, o que você come ali não é o fruto do pinheiro, é a semente dos pinheiros. Aquele pinhãozinho que você come em época de festas juninas, vamos dizer assim. Então, aquele pinhão que é usado para decorar, sabe? Aquele pinhão espinhudinho, gordinho assim, mais ou menos. Esse pinhão, ele é o estróbilo, que é a folha modificada do pinheiro. E aquele pinhãozinho que você come nas festas juninas, ele é a semente do pinheiro. Entendeu? Agora vamos falar da rainha, né? Vamos dizer assim, da rainha das espécies, que é a angiospermas. Angiospermas são... acho que mais de 60 mil espécies de angiospermas, né? Todas as plantas são angiospermas, praticamente, vamos dizer assim. Todas as plantas que possuem flores e frutos. Todos nós conhecemos bastante plantas que possuem flores e frutos, né? A laranjeira, a macateira, mas elas podem ser colocadas em dois grupos. São as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Onde as monocotiledôneas são... Um exemplo de monocotiledôneas são os bambus, as canas de açúcar, e dicotiledôneas são todas as outras árvores que conhecemos. Elas também possuem os frutos, né? Como eu disse, flores e frutos. E algumas têm uns frutos suculentos e outras têm um fruto um pouco mais seco. Mas, mesmo assim, possuem flores e frutos. E os frutos servem para proteger a semente das angiospermas, né? Como eu disse para vocês, na fase anterior, vamos dizer assim, né? Quando ela é gimnosperma, né? Que depois ela ganha a flor e o fruto ela se torna... As espécies vão se desenvolver, né? Gimnosperma, espécies de gimnospermas várias. E surgem flores e frutos numa espécie. E essa espécie acaba ganhando uma característica que faz com que ela tenha uma vantagem para se desenvolver e para poder procriar, né? Que essa vantagem era as flores e os frutos. E esses frutos surgiram para proteger, né? Surgiram como uma camada de proteção para a semente. Lembra que nas gimnospermas as sementes eram nuas e na angiosperma não. Surgiram os frutos para proteger a semente. Então o fruto fica ali bem protegidinho na semente. Essa aula é uma aula um pouco simples, uma aula um pouco por cima. Quis trazer para vocês um ambiente que eu acho muito legal, que é um ambiente... Meu ambiente é esse aqui, é um ambiente perto da natureza, perto das árvores, para vocês entenderem a importância. Queria falar um pouco da importância das plantas, né? Que não é só uma planta, não é só um mato isso daqui. Isso daqui não, isso aqui é uma espécie, isso aqui tem uma história. E qual é a importância das plantas para nós? Cara, não tem nem o que falar, velho. Elas são muito importantes. Porque sem as plantas, nós seres vivos não estaríamos aqui, né? Acho que nenhum ser vivo inteligente estaria aqui vivendo. Porque elas são as responsáveis por fazerem as fotossíntese, né? São responsáveis por fazer a fotossíntese, que é o quê? É pegar o gás carbônico do ambiente, né? Do ar, né? Puxar o gás carbônico e transformar em oxigênio, em gás oxigênio, e mandar ele de volta para o ar, né? E é esse ar oxigênio que mantém a gente vivo, vamos dizer assim, né? Porque sem oxigênio também nós não viveríamos. Fora de contar que também, se for falar em cadeia alimentar, as plantas estão ali, né? Nós nos alimentamos de plantas, nós nos alimentamos de animais que se alimentam de plantas, a roupa que vestimos, o algodão, né? Muitas coisas, né? Roupa, remédio,
produto de beleza, combustíveis. Então, eu poderia ficar aqui, eu acho que umas 2 horas citando para você a importância das plantas para o desenvolvimento e para a terra, né? E daqui desse lugar maravilhoso termina agora a nossa videoaula. Essa cachoeira linda, conhecida como Véu da Noiva ou Cachoeira do Elefante, no distrito de Pitibamirim. E na nossa aula de hoje falamos um pouco das pteridófitas, falamos um pouco das briófitas, das gimnospermas e as angiospermas. Falamos também das características gerais das plantas, falamos do ciclo evolutivo, do ancestral incomum, que são as algas verdes. E quando você ouvir falar briófita, você já não vai ficar com aquele receio, você vai lembrar que briófita, planta avascular, ambiente úmido, no ciclo de reprodução, difusão, falar pteridófita, você vai lembrar vascular, planta vascular, que possui raiz, caule e folhas verdadeiras. Vai lembrar dos poros que ficam embaixo das folhinhas da samambaia, os esporos também. Também vai lembrar que elas precisam viver em ambiente úmido por causa da sua reprodução. Quando falarmos de gimnosperma, você vai lembrar do quê? Semente nua, árvores gigantes, como as araucárias, os pinheiros, as sequoias, árvores gigantes. E quando falar de angiosperma, meu amigo, todo o resto, flores e frutos. Flores e frutos, angiospermas. Semente nua, gimnospermas. Vasculares, pteridófitas. Avasculares, briófitas. Tamo junto. Dá o seu curtir no nosso vídeo, comenta qualquer coisa e até a próxima!